que temos atualmente para multiplicar o dinheiro, a principal delas é o criptoarbitragem. Criptoarbitragem eu expliquei em algumas conferências anteriores, mas agora vou deixar muito claro como funciona. Já faz bastante tempo, anos, que eu venho fazendo arbitragem com exchanges. Mas agora, o que mais tem funcionado para nós, embora não seja tão escalável, nos dá a opção de poder duplicar sem correr nenhum tipo de risco, que é o que mais queremos. O único ponto negativo do sistema que temos hoje é que é um sistema que no máximo pode ser escalado até US$ 1 milhão. Atualmente estamos em torno de US$ 80 mil, estamos apenas começando uma nova etapa. E é muito simples. Basicamente, o que temos aqui, por exemplo, com o Ethereum, é que eu posso conseguir esse Ethereum, posso comprá-lo a um preço em uma exchange e a outro preço em outra, certo? E isso nos dá essa possibilidade de arbitragem. Essa arbitragem, por exemplo, é evidente aqui na Aster, que é uma exchange. Estou comprando Ethereum a 2.308 e a 2.329. Parto do princípio de que você conhece as criptomoedas, que sabe que elas existem, que há moedas digitais. Esse é um exemplo claro de arbitragem que se faz em chain. Contudo, é importante notar que isso traz uma série de diversas questões complexas que podem acabar nos afetando significativamente com o passar do tempo. Por esse motivo, o nosso sistema de arbitragem encontra-se fundamentado no VSDT, algo que é amplamente conhecido no mercado financeiro como OTC, que é transferência entre países. E é que o Tether hoje em dia, em países latino-americanos, em alguns países da Índia, em outros países, em Bangladesh, por exemplo, você pode conseguir o Tether por pelo menos 5, pelo menos 6, pelo menos 8, ou seja, é uma ótima oportunidade. Você pode conseguir esses valores e isso permite, ok? Que você tenha a possibilidade de negociar em outros países onde realmente é muito mais caro. Por exemplo, em Dubai, nos Estados Unidos, você pode conseguir esse mesmo USDT por um valor muito mais alto. E é aí que surge a oportunidade e onde vamos focar em tempo integral para que seja possível obter o lucro que precisamos e que seja duradouro ao longo do tempo, que isso é o mais importante. Mais do que buscar muitos lucros e ganhos, o que precisamos é que seja duradouro. E é exatamente nesse ponto que surge para nós essa grande oportunidade. Normalmente você pode realizar todas essas transações em algo chamado peer-to-peer, ou então dentro de grandes corretoras de criptomoedas conhecidas. Por exemplo, na Binance ou na Kraken. Mas é importante notar que existem diversos riscos significativos e perigos que podem ocorrer durante esse processo. Por isso, o que fazemos é utilizar o aspecto financeiro, já com as variações de preço que são realizadas, e a partir daí operar sem problemas. Preparar? Atualmente, nossa operação se baseia diretamente em entidades financeiras que nos permitem ter essa diferença de preço. Aqui estão alguns exemplos. No momento, quando podemos fazer isso em 3 semanas. Vamos mostrar isso. Vamos ver se consigo fazer melhor aqui. Acho que consigo lidar melhor com isso aqui. Mostraremos essas transações ao vivo e diretamente das bolsas de valores mais importantes. Ok? O negócio não é muito simples. Basicamente, trata-se de comprar USDT mais barato sem ter que ficar correndo atrás de variações e especulando no mercado. Ou especulações sobre mercados, rumos, guerras X, Y, Z. Sempre haverá uma diferença de preço entre o ponto A e o ponto B. Sempre existirá. Sim? Por quê? Porque há menos oferta em países como o Dubai ou os Estados Unidos, e é aí que podemos realizar esta operação. Ok? Dito isso, as operações geram lucro. De segunda a domingo, ou seja, os lucros são gerados diariamente, mas para a equipe de investidores, para as pessoas que estão começando o negócio, os lucros serão contabilizados de segunda a sexta-feira. Sim? Embora isso ocorra de sábado a domingo, poderemos realizar algumas operações e manteremos uma linha de backup e suporte para continuar gerando esses dividendos para você de segunda a sexta-feira. Ok? Até aqui tudo está claro? Simples. Não é complicado, né? Agora, não fazemos promessas de rentabilidade fixa. Há sempre alguma variação. A variação, e aqui entramos em informações importantes que você precisa saber de acordo com a sua participação.
Vamos ver, onde fica? Por aqui. Aqui está. Assim, em média, gera-se um lucro de 1,17 a 1,2. 1,17 a 1,2 por ciclo de mercado. Um ciclo de mercado é um dia de negociações, ok? Desse percentual você receberá 50%. 50% para o investidor, ok? 30% para a administração e 20% para planejamento de expansão. Fundo para recompensar aqueles que compartilham a oportunidade. Preparar 50%. Então, em média, se dermos um exemplo, vamos esboçar um exemplo aqui. Se, por exemplo, você investir cerca de $1.000, em média, diremos que você gera 1%, certo? E essa operação dura 20 dias, ou seja, mais ou menos 20%. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas você é responsável por 0,50% disso. Em outras palavras, estamos falando praticamente de uma margem de lucro de 10% mensal. No entanto, recomendo que você fique até o final, porque vou mostrar como você pode aumentar isso de 10% para 15% para 14% ao mês, ok? Sobre o seu capital. O interessante é que você pode fazer duas coisas. Primeiro, juros compostos e segundo, saques nos fins de semana sem nenhum problema. Retire seus lucros, juros compostos ou retire seu capital com 250%. Muito importante. Obrigado pela pergunta. Essa rentabilidade será gerada até 250%. O que isso significa? Se você coloca um capital de $1.000, pode chegar até $2.500 gerados por comissões e rendimentos. Gerados por comissões e rendimentos. Algumas pessoas o que fazem é abrir duas posições. Em uma colocam o investimento e na outra começam a indicar para outras pessoas. Explicaremos isso melhor em uma sessão de treinamento para que você possa levar em consideração. Mas o interessante é que assim que você atingir $2.500, pode encerrar sua conta, abrir outra ou solicitar um reembolso para acumular os $2.500 que irá gerar novamente. Ok? Até aqui tudo claro, certo? Bem, aqui estão alguns resultados para você ver. E qual é a vantagem que você tem conosco? É que você não precisa fazer a arbitragem. Além disso, podemos te ensinar em um dos nossos treinamentos. Vamos te mostrar tudo em detalhes sobre como você pode fazer. Mas a diferença é que nós fazemos a operação em um pool e essa operação vai gerar métricas, vai gerar resultados, visibilidade de tudo o que é feito, a possibilidade de gerar arbitragem também por meio opcional de indicações e a possibilidade de também ser pioneiro, porque neste momento este sistema apenas estamos começando e ainda estamos nos adaptando neste momento ao formato de duplicação. Vamos dar uma olhada aqui para que você possa ver diretamente como seria o seu back-office. Então, vamos ver aqui, saímos da sessão, entramos novamente imediatamente e aí já vamos poder visualizar, certo? Então veja isso. Aqui você poderá ver seu saldo no caso de compartilharem o link com você. Porque se você está nesta sala, é porque alguém compartilhou o link de referência que é gerado a partir do perfil da minha rede. Você copia, compartilha, se cadastra com um e-mail e chega aqui. Imediatamente você poderá ver a academia, a parte da academia. E isso é algo muito bom que vocês podem fazer, que é registrar as pessoas. E sem necessidade de fazer nenhum tipo de depósito, podem acessar os tutoriais, como criar sua conta, como fazer o processo de depósito, como gerar seu link de indicação, gestão dos saques. Bom, há vários treinamentos para esses processos. No entanto, agora no grupo que temos, vamos compartilhar os passos principais para que possamos começar a colocar em prática já com seus indicados, certo? Muito bem. E aqui na parte da minha carteira, vamos em depósitos e aqui vamos gerar um depósito mínimo de $50 na rede Binance Smart Chain com o USDT. Geramos o endereço e automaticamente vai aparecer um código QR e com esse código QR você poderá enviar sem nenhum problema, certo? Você envia e já ficamos prontos para poder fazer isso. E aqui na parte que diz histórico, você poderá ver todos os depósitos. Por exemplo, aqui fica um depósito pendente que foi o que acabei de fazer. Então ficou pendente porque não foi executado, mas aqui já ficam os depósitos já executados e completos. Os saques que foram feitos, os rendimentos e as comissões. Nesta caixa que vocês estão vendo aqui,
Meus rendimentos aqui vai começar a gerar os lucros que são gerados diariamente, que também vão estar disponíveis no calendário, certo? Assim, no calendário eles estarão disponíveis e vão gerar e te informar a porcentagem correspondente ao que você tem direito. Você vai ter um histórico de todos os lucros gerados, né? Seja por rendimentos ou por comissões. E no rendimento histórico, aqui vai haver um histórico do que você vai gerando. No caso e no exemplo, esta conta tem 1.350. Então, com 1.350, se multiplicarmos por 250%, esta conta, quando chegar a 3.375 dólares, até aí vai gerar os rendimentos, ok? Para que tenhamos isso em mente. Perfeito, ótimo. Muito bem. Se você quiser, e isso só se você quiser, você tem a opção de ativá-lo. Ah, bem, mais uma coisa. Na seção Pool Premium, você verá o saldo de retornos e comissões aqui. Extremamente fácil. Se você quiser e desejar, pode ativar os níveis de rede. Esses níveis de rede são 6 níveis. O que isso significa? Se você estiver se referindo a uma pessoa, certo? Essa pessoa automaticamente vai te gerar 10%. Vamos dar um exemplo. Digamos que você indique uma pessoa que colocou 1.000 dólares. Essa pessoa ganha naquele dia 1%, ou seja, ganha 10 dólares. 1% são 10 dólares. Desses 10 dólares você vai receber de forma permanente, diariamente, de segunda a sexta, 1 dólar. E o interessante é que esse 1 dólar vai gerar juros compostos para você. As comissões e os rendimentos geram juros compostos automaticamente durante a semana. O que acontece se, por exemplo, eu tenho, vamos supor, não apenas uma pessoa, mas 10? Pois bem, aí já são 100 dólares que chegam no total e você não ganha mais 1 dólar, mas sim 10. E se você multiplicar isso por 20, então são 200. Muito bem. Isso está no primeiro nível. Mas o que está acontecendo? Isso está começando a dobrar. No nível 2 você já ganha 4%. No nível 3 você já ganha 2,5%. No nível 4 você ganha 2%. 1,5%. Mais ou menos. Isso significa que você irá gerar uma taxa de indicação de 20%. Vamos pegar o exemplo de uma carteira que você já usa há algum tempo. Você começa a duplicar as informações e chega, digamos, a 10 mil dólares. Essas pessoas ganham 1%. Quanto eles ganham? 100 dólares americanos. E desses 100 dólares, quanto você ganha? 20%. 20 dólares. Então, em 20 dias, você ganhou 400 dólares. Mas não apenas aqueles que você convidou, mas também aqueles que você indicou e aqueles que foram indicados por você, nos níveis que acabei de te explicar. O que acontece se colocarmos um zero a mais? Se já não são 10 mil, mas sim 100 mil? Pois automaticamente isso muda assim, olha, isso muda automaticamente desse jeito. Vocês acham possível chegar a 100 mil dólares? Mais que possível, totalmente possível. Só é preciso fazer o trabalho de forma constante. O que acontece é que a gente vê o número e pensa, não, mas quando é que vou chegar lá? Mas não se preocupe, é um grão de cada vez, como minha mãe costumava dizer, um grão de cada vez, passo a passo, antes que você perceba, terá uma carteira no valor de 100 mil dólares. E isso permite faturar 4 mil dólares por mês sem nenhum problema. Ok? Então, o que eu recomendo que você faça se quiser fazer isso? Ative os níveis. Como os níveis são ativados? Os níveis são ativados com um investimento de 50 dólares. Atualmente eu tenho esses 3 ativos. Mas se eu clicar aqui no sexto, veja que ele não aparece como ativo. Então, o que devo fazer? Preciso escolher os níveis que quero ativar. Por exemplo, se eu quiser ativar esse nível, o que tenho que fazer é clicar em direção de pagamento e ativá-lo. Ou se eu quiser ativar, por exemplo, os 3 que estão pendentes. Os 6 níveis disponíveis são ativados com 300 dólares. Então, se você me perguntar qual deveria ser o investimento inicial que eu recomendo, você pode começar com 50 dólares. Mas se você quiser começar a ganhar por 6 níveis de referência, que permitem ganhar 20% adicional além do seu investimento, digamos, você deposita 300 dólares, ativa os 6 níveis e, além disso, esses 300 dólares começam a funcionar para você. Não é que custe 300 dólares ativar os 6 níveis, não. São 300 dólares que você coloca para operar conosco, que geram para você entre 0,9 a 1,2% ao dia, sem nenhum problema.
E além disso, você tem a possibilidade de começar a ganhar pelos níveis de referência. De hoje para amanhã, alguma pessoa pode te perguntar e dizer como você está gerando dinheiro. Olha, eu tenho esse investimento, te explicam tudo. Você participa, há treinamentos, tutoriais, guias, tem de tudo. E você vai em frente. Isso é tudo o que você precisa fazer. Eu vou ativar um aqui para que vocês possam ver. Olhem, confiram aqui. Tenho 1, 2 e 3 ativos pelo cadeado verde. Mas este aqui está desativado, então vou ativá-lo. Sim, para que vocês possam ver. Eu envio e aqui gera um código QR para mim. Esse código QR é na rede Binance Smart Chain. Você pode enviar de qualquer uma sem nenhum problema. Que agora, como a Teresa explicava há pouco, que neste momento estava ajudando um dos meus diretos, uma pessoa que estava começando com sua equipe e que estava mostrando para eles este modelo de negócio. Um grande abraço para o meu amigo Félix lá no Peru, já dando oportunidade para 2 pessoas que se ativaram de ontem para hoje e já está indo com tudo. E pronto, vamos entrar com tudo e em alguns segundos já vai ser habilitado e automaticamente vai subir para mim. Olha o que eu tenho aqui, olha aqui. Aqui eu tenho 1.350, se você perceber, e se eu atualizar, já vou poder visualizar aqui. É isso aí, veja. O cadeado já mudou de vermelho para verde e aparece aqui. E agora eu tenho 1.400 dólares. Preparar e começarão a operar a partir da próxima segunda-feira. Se eu quiser ver o registro, se eu quiser ver o depósito, vou à seção de depósitos e ele já aparece lá, concluído. E se eu for à seção Pool Premium, já tenho 200 dólares aqui. Eu costumava ter 150 dólares em crédito automático e não tinha problema nenhum. Ok. Certo, pessoal? Como estamos indo? Isso é ótimo, não é? Ótimo. Ainda tenho algo muito simples para terminar. Esta calculadora, este botão aqui é uma calculadora. É uma calculadora que lhe dará a opção de projetar a si mesmo. Como posso me projetar no futuro? Bem, imagine que eu vá até aqui e uma calculadora de juros compostos me leve até lá. Se eu colocar 1.400 dólares aqui, terei um saldo de 1.400 dólares e farei uma média. Vamos pegar o exemplo de que eu não ativo os níveis, não estou interessado nisso. Eu só quero investir. Não vou contar para ninguém, estou com inveja. Preparar, item 50. Então vou colocar 0,50 aqui, certo? E só vou fazer isso por uma semana, 5 dias. Juros compostos de 5 dias. Eu calculo e o programa me informa automaticamente que vou gerar uma média de 35 dólares. Nada mal. 35 dólares e 35 centavos está ótimo. Mas o que acontece se eu ativar os níveis automaticamente? Veja só, a ativação aumentou 20%. Isso significa que estou gerando R$ 1,70 por dia. Vou calcular. Em 4 semanas, o valor sobe de 2 dólares e 55 centavos para 3 dólares e 55 centavos. Isso representa um aumento de 14%. Deixe-me repetir o exemplo. Se eu investir apenas com os níveis de referência sem ativá-los, gerarei 2 dólares e 53 centavos. 2,53 por 4 semanas, como eu havia dito, é 10%. Mas se eu ativar os níveis, automaticamente tenho a possibilidade de ganhar 3,55 por 4, que são 14%. E isso, falando apenas dos primeiros 5 dias, o que acontece se eu fizer juros compostos por 20 dias, de segunda a sexta, durante o mês? Então, automaticamente é 14,97%, como eu havia dito. 15% que você pode começar a gerar mensalmente. Agora preste atenção no que vou te dizer a seguir. O que acontece se eu fizer isso por um período de 100 dias apenas com o meu investimento? Não ativo os níveis, não me interessa, eu só invisto e pronto, não quero complicação. Perfeito. Então, em 100 dias, ou seja, 5 meses, estamos falando de você gerando, aqui está, 64%. Não é ruim, nada ruim. Estamos falando de 64 dividido por 5, que é igual a 12,8. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Mas e se eu fizer o pequeno exercício de me treinar para entender como ativar esses níveis abençoados? Que eu posso fazer com o meu próprio dinheiro e vou para os mesmos 100 dias. Então, automaticamente, nos mesmos 100 dias, veja o valor, passou de 64% para 100%. Portanto, minha recomendação é que, por favor, pergunte à pessoa que te convidou e diga: quero ativar os níveis. O que eu preciso fazer?
Ative os níveis e automaticamente isso começa a acontecer. Na capacitação desta manhã, eu expliquei o que precisa ser feito. Não se trata apenas de ativá-los, mas também de investir em cada um deles. E o investimento mínimo é de $50. E a melhor parte é que você começa a trabalhar na rede e todas as pessoas que começam a entrar no seu espaço, na sua rede de afiliados, permitirão que você alcance esses níveis. Preparar, estou simplesmente indo para cá. Clico em escolher níveis para desbloquear. No meu caso, só me permite 2 porque já ativei 4. No seu caso, deve permitir 6. Gero o endereço de pagamento e pronto, vão $300 para o pool e já tenho essa possibilidade que acabei de mencionar. Senhores, o que posso dizer é que o programa Indway Trade merece muita atenção ao que vou dizer a seguir. Neste momento, estou trabalhando em 3 projetos disruptivos e um deles é o Indway Trade. Indway Trade, os outros 2 vão gerar benefícios para o Indway Trade. Se você está nesta sala, sinta-se privilegiado porque serão as pessoas que mais vão gerar renda ao longo do tempo. Nossa meta é que todas as pessoas que entrarem alcancem o limite de 250%. Em quanto tempo? Em não mais de... Vamos ver. Se estão dizendo que em 100 dias você faz 100%, em 5 meses faz 100%, mais ou menos em média, em 1 ano ou 13 meses você estará fazendo isso, o que é muito bom. Ou seja, compare com o que você tem lá fora, é muito bom. Agora, o mais importante é que nós vamos gerar alguns benefícios. Talvez você já tenha alcançado um estágio avançado, o Premium Pool, mas antes disso havia alguns que eram chamadas de piscinas de 25 mil, 20 mil e 10 mil. Esses grupos oferecem benefícios adicionais que permitem ganhar comissão sobre tudo o que entra, independentemente de você convidar alguém ou não. Mas isso já está fechado. A boa notícia é que existe a possibilidade de outra piscina ser aberta. De que depende? Depende das alianças, depende das estratégias, que não são investimentos, pois gerenciaremos todos os investimentos da Indubaitra e em arbitragem. Talvez amanhã façamos uma aliança, por exemplo, temos uma aliança de cartas que eu gostaria de mencionar para vocês. Uma delas é que temos o nosso cartão, o que nos permite receber as nossas comissões diretamente nele. Então você pode enviar o dinheiro para cá e sacá-lo em um caixa eletrônico sem nenhum problema. A pessoa que te convidou, ela vai te dizer: sim, eu já tenho meu link, já me registrei, sim, já tenho meu aplicativo e a qualquer momento o cartão vai chegar para mim. Já nessas semanas, alguns estão sendo distribuídos, ou caso contrário, você também pode solicitar pelo aplicativo. Já nesta semana, estaremos visitando esse parceiro estratégico no México com alguns de vocês e poderão perceber a magnitude da aliança. Amanhã teremos outra parceria, então todos esses benefícios vêm para a equipe da Indubaitra. Convido vocês também, por favor, a nos seguirem em nossas redes sociais. Atualmente temos YouTube, TikTok, Instagram, tudo o que você quiser. Mas quero que vocês vão ao canal da Indubai, onde temos uma lista. Você pode ir aqui para a parte que diz listas, e aqui em listas vocês vão para a parte que diz como começar aqui, manual do usuário de arbitragem da Indubai. Aqui vocês já podem ver todo o processo, como criar a conta. Veja, tem todo o processo, como comprar VST e como criar sua conta, passo a passo, depósitos, tudo o que você precisa neste momento para poder gerar esses rendimentos que você tanto deseja. Certo, pessoal? Essa é a explicação que eu tinha para vocês. E, por favor, pergunte à pessoa que te convidou como fazer parte, como começar, como gerar. E o que eu realmente digo é que você tem que, com o que você quiser duplicar, coloque na cabeça quanto quer duplicar, não quando quero duplicar. $10 mil, perfeito. Vamos dobrar para $10 mil. Se você pretende dobrar $10 mil, faça isso agora. Não fique aí sentado esperando o tempo passar e tudo mais, ok? Faça isso imediatamente. Se esse é o seu plano, faça-o agora. Preparar? Então irei aqui para fazer um balanço e você poderá fazer sua projeção. E diz, ok, vão ser $10 mil em um período de 100 dias. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 250 dias com uma média de 0,70, nesses 250 dias, não, já exagerei, nem preciso ir tão longe. Vamos colocar apenas 200 dias. Em 200 dias, ativando os níveis de referência. Em 200 dias, não, nem precisa chegar a 200 dias, olha só.
180 dias, ou seja, estou falando que 180 dias em um período de 20 dias corridos, porque de segunda a sexta são 9 meses, com apenas 180 dias de juros, obviamente estão levando em conta os juros composto e que você ativou os níveis, ok? Você atingirá os 250% em 180 dias, ou seja, em 9 meses. 9 meses é tempo suficiente para que isso aconteça, ok? Agora não, Juan, não quero ativar os níveis. Isso me confunde. Eu só quero investir, certo? É isso. Vamos considerar a média básica de 0,50 e isso vai levar um pouco mais de tempo. Vamos lá, vamos colocar 250 dias, que isso corresponde a um período. Aí está, veja, 250 dias, o que também não é absurdo. São 12 meses e meio, 13 meses para que aconteça. Mas eu recomendo que você ative os níveis, por favor. Tudo o que você precisa fazer é ir lá, ir até minha rede, botão, certo? E isso que você ativa ali não é algo que se perde, não é um custo. É que chega ao seu Cofis e automaticamente ativa esses níveis para você. Uma saudação muito especial. Obrigado por se conectar, obrigado por estar aqui. Meu nome é Quandoel Jimenez, um empreendedor, uma pessoa que sempre teve a visão de fazer as coisas em grande, que beneficiem o maior número de pessoas e gerem a máxima cobertura possível para todos. Essa sempre foi minha missão. Então sintam-se, mais uma vez eu digo, privilegiados de estarem aqui. E bom, vamos lá, pessoal, vamos fazer as coisas acontecerem em grande estilo. Espero que tenham gostado da apresentação. Compartilhem para que fique gravada no canal do YouTube, assim vocês poderão alcançar esses resultados. Uma saudação muito especial. Muito obrigado. Que tenham um excelente dia, uma excelente noite. Fiquem muito bem. Até breve.